construído por Deus para os escolhidos, enquanto os condenados sofreriam por toda a eternidade. Por outro lado, o cinema trata um mundo futuro destruído por epidemias, guerras, invasões extraterrestres, sempre um fim terrível da humanidade. Já o Espiritismo oferece um caminho inédito criado a partir das leis universais contadas pelos espíritos superiores a Allan Kardec. Eles afirmam que a humanidade já vivencia o início de uma revolução que vai criar um mundo novo, de paz e felicidade. E tudo isso vai ocorrer pelo esforço da vontade de cada um de nós. Essa é a Revolução Espírita. A resposta dos espíritos superiores é de que essa revolução não se trata do fim do mundo, como alega o dogma da antiguidade, nem de revoltas armadas geradas pelo ódio e pela desilusão dos materialistas. O Espiritismo prevê um movimento social inédito na história da humanidade, comparável à revolução das ciências no último século. A primeira fase foi a revolução material, que trouxe tecnologia e conforto para alguns. Agora tem início a revolução moral, que trará a paz para todos. Explica Kardec: se a descoberta das leis puramente materiais produziu no mundo revoluções materiais, a do elemento espiritual nele prepara a revolução moral, porque muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais enraizadas, mata a superstição e o fanatismo, engrandece o pensamento, e o homem, em lugar de se arrastar na matéria, se eleva até o infinito. O dogma e o materialismo lidam com o ser humano como se ele fosse um animal, condicionado por castigos e recompensas. Segundo Kardec, por milênio, as massas foram mantidas submissas pela fé cega e pela obediência passiva. O medo não é mais aceito pela razão. Que colocar em seu lugar? Os espíritos revelam os fatos, as leis que regem o mundo espiritual. Assim se fez a doutrina espírita. É a realidade após a ilusão. A revolução moral que o Espiritismo prepara é a da autonomia, da liberdade consciente, pois o espírito constrói sua felicidade pelo próprio esforço, desenvolvendo sua razão e sua virtude, vida após vida. A superação do egoísmo do mundo se dá pela vontade livre de cada um, superando suas imperfeições. Não há outro caminho. O futuro está em nossas mãos. Acesse mundomaior.com.br e reserve seu exemplar do livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, por Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Boa noite, Cíntia. Boa noite, estou ouvindo sim. Que bom estar com você novamente. Que bom, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É sempre uma alegria. Obrigada. Então, vamos dar início aos nosso trabalho. É uma alegria estarmos aqui juntos. A todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama, o nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite.
Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão, que a nossa companheira Cíntia Mendes trará como tema a importância da família na prevenção do suicídio, que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que Zilda Gama, mentor espiritual desta casa, e demais espíritos bons e superiores possam nos amparar na compreensão dessas lições. Que a paz se faça hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a sala vai ser sua. Tá joia. Já tá aparecendo aí a ata aqui. Aí a apresentação. Isso. Ótimo. Eu vou estar aqui no cantinho. Tá? Muito obrigada. Boa noite a todos, irmãos. É com grande alegria que a gente conversa um pouco e aproveita essa oportunidade para estudar também, para pensar sobre esse assunto, né? Um assunto muito importante, muito sério, que na verdade a espiritualidade, através das obras, né, do espiritismo, já vinha alertando a gente para isso. Há muito tempo já era dito isso, hein? O quanto cresceria o número de suicídios entre nós e nesse momento de dificuldade que a gente vem passando, de transição planetária, de pandemia, de várias dificuldades ao mesmo tempo. E há um tempo atrás eu fiz esse estudo aqui em Três Rios, no Caridade União, e a gente conversou exatamente sobre isso, a importância da família na prevenção do suicídio. Será que a gente, enquanto família, será que o familiar, será que as pessoas que estão juntas aí nessa célula da sociedade tem alguma importância? Será que a gente pode fazer alguma coisa, né? Será que cabe a gente fazer alguma coisa? Quando eu montei esse estudo, o que eu pensei para a gente poder conversar? Primeiro, o que é suicídio? Depois, os tipos de suicídio. Eu vou falar de 2 tipos de suicídio. E eu peguei base nas considerações de Joana de Ângeles. Eu peguei vários textos que ela tem, vários estudos que ela tem, falando sobre a visão tanto psicológica quanto espírita do suicídio. E aí a gente encerra sobre o papel da família, para que a gente consiga entender o que a gente pode fazer, qual o papel, como a gente pode ajudar as pessoas. A gente precisa entender do que se trata, né, essa questão do suicídio. E vamos lá. Esse texto, primeiro, explicando o que seria o suicídio, eu tirei do livro Psiquiatria Iluminada, que é um livro da AME, da Associação Médica do Brasil, em que eles juntaram vários assuntos de questões psiquiátricas e eles retiraram das obras espíritas. E tem lá uma parte lá de André Luiz, em que ele fala que o suicídio, compreendido como o ato de causar a própria morte de maneira intencional, é um dos maiores flagelos da humanidade, a traduzir sofrimentos silenciados por meio de tragédia que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. Se a gente for pegar como base o levantamento de 2019 da Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas se suicidam por ano. De 2019, isso a gente está falando até antes da pandemia, a gente ainda não tem os dados assim mais atuais, levando em conta pós-pandemia ou pandemia, como vocês quiserem levar, né? Porque a gente na verdade ainda não saiu da pandemia totalmente. Mas de 2019 a média era de 1 suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então, André Luiz já dizia isso há um tempo atrás, em que o suicídio, a causar a própria morte, é um dos flagelos, um dos maiores sofrimentos da sociedade. E o que me chama a atenção ali, que a gente pode pegar, é essa ideia, a traduzir sofrimentos silenciados por meio da tragédia. A pessoa sofre e busca encerrar o sofrimento, e acredita que, encerrando a vida, encerraria o sofrimento. É importante a gente lembrar que toda pessoa que busca, que pensa, que fala, que planeja um suicídio, na verdade o que ela quer não é acabar com a vida, e sim acabar com o sofrimento. E quando ela chega a um ponto em que o sofrimento dela é tão grande, em que ela enxerga a vida como sofrimento, ela não consegue enxergar nada além. Então ela chega a pensar e a acreditar que, encerrando a vida, ela vai estar encerrando o sofrimento.
Ainda do mesmo livro, Psiquiatria Iluminada, tem mais um comentário de André Luiz. O suicídio é um ato muito complexo, o qual deve escapar a qualquer análise superficial. Diversos fatores se encontram envolvidos no entendimento do ato suicida, os quais se referem a fatores sociais, culturais, econômicos, psicológicos, biológicos e naturalmente espirituais. O espírito é artífice do seu destino, sofrendo a consequência de seus atos, fruto de sua vida mental, a se manifestar por intermédio do seu fluido, conhecido como pensamento. Essa fala de André Luiz vem mostrando para a gente que às vezes a gente não consegue enxergar do porquê a pessoa se suicidar, pensar em suicídio, falar de suicídio. Às vezes a gente olha e julgando de fora, avaliando de fora, a gente acha que a pessoa não tem motivo. E ele vem lembrando a gente uma fala que agora, nesse ano 2000 para cá, vamos pensar 2010, 2015 para cá, a psiquiatria fala a mesma coisa. Eu participo de um grupo de estudo aqui no Caridade União também, onde a gente faz um trabalho exatamente de prevenção e pós-venção do suicídio. E a gente estudou durante um bom tempo um livro de psiquiatria falando sobre o suicídio. E o que leva a pessoa a suicidar? A psiquiatria hoje diz, não existe um motivo para o suicídio, são vários motivos. São vários fatores que influenciam a pessoa a buscar o suicídio ou a pensar no suicídio. Então a gente às vezes olhando de fora, a gente não está entendendo porque a gente não vê motivo. Mas ele fala que o motivo pode ser social, o motivo pode ser cultural, pode ser econômico, pode ser psicológico, biológico, e aí a gente, enquanto espírita, trabalhando a questão da espiritualidade, do envolvimento espiritual, também tem esse outro lado, né? Tem a questão espiritual. Pode ser uma questão espiritual nossa, da própria pessoa, daquele que está buscando o suicídio, e a gente também já conhece a questão espiritual com relação às obsessões, né? E André Luiz fecha esse comentário brilhantemente, lembrando que a gente é artífice do nosso destino. A gente é que constrói o nosso destino. Às vezes a gente esquece disso. Na hora que a gente está passando por dificuldades, por momentos pesados e densos, a gente não está entendendo por que está passando por isso. Mas a gente construiu e chegou aqui de alguma forma. E se a gente chegou nesse momento e não está bom, a gente pode, de alguma forma, começar a trabalhar para construir algo diferente. E ele dá a dica ali, né? Através do nosso pensamento. Tudo começa aí com o nosso pensamento. Inclusive, o suicídio começa por um pensamento. Aí agora a gente vai falar dos dois tipos de suicídio que eu vou levar em consideração. Suicídio intencional e suicídio indireto. O suicídio intencional, ele resulta do ato consciente. Há um planejamento da morte, às vezes com detalhes. É aquela pessoa que planeja se matar. Ela pensa mesmo nisso, o objetivo dela que ela busca é exterminar a vida, é terminar esse momento aqui da reencarnação, é eliminar esse momento de dor, né? Então, na verdade, é um planejamento. Como eu vou fazer, o que eu vou usar, o que eu vou buscar. A pessoa, nesse momento do suicídio intencional, é importante que a gente lembre que a pessoa vai dando dicas pra gente. Às vezes a gente não observa, a gente não percebe, mas a pessoa vai dando sinais. A pessoa começa a se despedir, a pessoa começa a se libertar, né? Deixar as coisas que ela tem, que gostava muito, principalmente pertences materiais, ela começa a não ligar mais tanto para isso. Alguns hábitos, alguns comportamentos que a pessoa tinha, que a gente sabe que era importante para ela, ela vai deixando de lado, porque ela já está planejando isso, abandonar a vida. E o outro tipo de suicídio é um que é menos comentado, até mesmo pela medicina, pela parte material, mas que a gente conhece muito bem e já escutou falar bastante com relação às obras espíritas, né? Que é o suicídio indireto. O suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica ou ambos. Então, na verdade, esse suicídio indireto não é porque eu já estou com vontade, quero me suicidar, planejo como me matar. Mas eu vou não tendo cuidados que eu preciso ter. Às vezes eu tenho alguma doença que eu preciso de um tratamento, eu abandono o tratamento, deixo para lá, não levo tão a sério. Às vezes eu me envolvo em vícios e comportamentos que eu sei que faz mal para mim. Eu sei que me prejudica fisicamente ou emocionalmente, mas eu me mantenho nesses comportamentos, eu não tento mudar. Então isso é chamado de suicídio indireto,
pela doutrina espírita também. No livro Céu e Inferno, Kardec tem uma nota em que ele diz que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Na doutrina espírita a gente fala de ser, quando a gente reencarna, a gente tem o nosso tempo programado para a reencarnação, para poder ficar aqui entre nós, aqui na Terra, cumprindo nossa missão, aprendendo, trabalhando, seja resgatando, ou seja, construindo aí o nosso futuro. E toda vez que a gente tem comportamentos que prejudicam a nossa estrutura física, ou o nosso perispírito, ou nossa estrutura aí psicológica, emocional, quando a gente tem comportamentos que prejudicam isso, que adianta a nossa morte, o nosso desencarne, a gente está cometendo aí um suicídio indireto. Mais uma vez, agora a gente busca Joana de Ângeles, tá? No livro da AME Brasil também, falando sobre transtornos mentais. Sendo assim, verificamos uma prevenção direta que se dá do manejo do sujeito que declara a intenção de suicidar-se, e uma indireta, menos ostensiva, porque atua na forma de pensar e agir para que o suicídio não seja visto como possibilidade. A Joana vem dizendo para a gente como é que eu faço para trabalhar a prevenção do suicídio. A prevenção do suicídio, ela vem dizendo que são de duas formas. Se eu sei de alguém que vai tentar, ou que está tentando, que eu estou vendo alguma coisa, se eu tenho essa notícia, eu vou lá e tento parar isso agora, tem que ser na hora. É um manejo direto, é agora, rápido, para poder parar com essa tentativa, tentar salvar a pessoa, tentar evitar que o fato seja consumado, que a pessoa conclua esse objetivo aí. E depois, um outro comportamento mais ostensivo, em que a gente vai ter mais uma conversa, mais um auxílio, um outro trabalho. Essa é a ideia aí. Se a gente sabe de alguém que vai se suicidar, ouviu alguém comentou alguma coisa, ou é visto, a gente pensa que o primeiro, a prevenção direta, a gente seria chama o bombeiro, chama o médico, a gente interfere de alguma forma e leva para o hospital. Esse é o momento. Prevenção direta, naquela hora. E a prevenção indireta seria um trabalho contínuo para a gente tentar ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo e prevenir isso de uma forma mais longa, né? De uma forma constante. Tentar tirar esse pensamento da cabeça da pessoa. Na verdade, tirar pensamento não, porque a gente não tira, mas a gente pode ajudá-la a mudar. Porque a gente pensa, aí mudando a forma de enxergar, a gente pode mudar o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Joana de Ângeles ainda, lembrando a gente, ninguém pensa em suicídio de uma hora para outra, ou decide-se por sugestão alheia. Há um processo interior, um desenvolvimento de ideias equivocadas, imediatistas, materialistas, de desresponsabilização e vitimização, que fazem com que o indivíduo acredite que aquela é a melhor opção. Então vamos lá, é importante a gente pensar que ninguém resolve suicidar de uma hora para outra. Muitas das vezes a gente que está de fora e que está vendo isso se dá conta daquele momento, a gente descobre naquele momento a notícia, o fato, mas a ideia não vem de uma hora para outra, ela vem sendo construída. Como a gente falou lá no início, não é um motivo. A pessoa se separou e porque se separou naquele momento ela resolveu suicidar. Não, ela não resolveu naquele momento. Aquilo foi a gota d'água. Ela já vinha pensando antes, já tinha outros problemas, outras questões, ou com ela, ou com o próprio relacionamento, ou questões sociais. Tinha várias coisas já incomodando ela já vinha pensando isso. Aquilo ali foi a gota d'água que ela precisava para encher o balde ali, para poder transbordar e tomar a atitude. Mas ninguém muda de uma ideia assim de uma hora para outra. E o que é importante também ali, e também a gente não se decide por sugestão alheia. Tem muita gente que tem medo de falar de suicídio, tem muita gente que não gosta de falar porque acha que isso vai estimular. Se eu perguntar à pessoa se ela está pensando em suicídio, ou se eu falar com um grupo de jovens, se eu falar com o meu grupo de amigos, se a gente for conversar com alguém sobre isso, eu vou estar estimulando o suicídio. Claro que não. A gente vai estar dando oportunidade à pessoa a falar e quem sabe a gente vai estar até ajudando alguém e prevenindo algum suicídio, porque a pessoa vai estar ouvindo e tentando enxergar de uma outra forma. Então ninguém se suicida porque ouviu o outro falar.
A gente pode, o que às vezes acontece é uma pessoa copiar a forma que o outro se suicidou. Por isso que quando a gente vê em jornal, em notícias, né, de suicídio, há um código de ética do jornalismo que eles não podem dar detalhes do suicídio. A ideia é que a notícia seja bem superficial, porque se você dá detalhes, às vezes alguém já estava pensando em suicídio e vê aquilo dali e só vai copiar a forma de suicidar. Mas, na verdade, não é porque alguém se suicidou, eu vou me suicidar também. Na verdade, eu já pensava nisso. Agora, é importante a gente pegar aqui também da fala da Joana, que ela vem mostrando a gente como é construído isso, os motivos que levam a pessoa a se suicidar. É um processo interior. Eu construo em mim, no meu pensamento, na minha forma de enxergar a vida. São ideias equivocadas, olha o que ela fala pra gente, porque a pessoa acha que não tem saída, e na verdade a gente sabe que tem saída, eu posso não estar enxergando, mas a espiritualidade mostra pra gente, o evangelho de Jesus mostra pra gente que sempre há uma saída. Eu posso não estar enxergando agora, eu posso não encontrar sozinha, mas a saída há. Aí ela fala também das ideias imediatistas e materialistas. A gente tem ideias de que os nossos problemas materiais são imensos e não tem jeito, então não tem jeito nada. E se não tem jeito agora, eu acho também que não tem jeito. Na verdade, a espiritualidade mostra pra gente que somos espíritos eternos e que a gente vai crescendo, evoluindo, progredindo e que nosso destino é ser perfeito sim, é crescer sim. Então, quando a gente consegue se apegar a essas ideias, a gente consegue lutar contra o suicídio. E ele vem mostrando aqui também, a Joana vem lembrando também a gente aqui sobre desresponsabilização e vitimização. Muitos de nós temos problemas dificílimos na nossa vida e às vezes a gente esquece que naquele outro slide anterior foi dito que a gente vai construir o nosso futuro, que nós somos responsáveis por onde a gente está. A gente esquece disso. Aí a gente acha que é azar, que é problema da família, que é obsessor ou que é castigo de Deus. E na verdade não é nada disso. Na verdade o que eu estou passando hoje foi o que eu construí em outros momentos. Em outras eras da minha vida, eu tive comportamentos que me levaram até onde eu estou hoje. Se a gente consegue lembrar disso, a gente consegue lembrar que se eu construir isso, eu posso destruir também, construir outra forma de viver. De que forma? Buscando ajuda, muitas das vezes. Buscando ajuda material, de médico, de psicólogo, psiquiatra, medicação, seja o que for, para a gente se equilibrar fisicamente, emocionalmente, e buscando ajuda na espiritualidade. Buscando ajuda da gente se melhorar. Se eu consigo entender que eu estou no caminho errado, que minha vida não está legal do jeito que eu estou, eu tenho que entender o que me levou até aqui. Orgulho, vaidade, não sei, a gente vai cada um encontrando em si. Como eu faço para sair disso? Aí sim, eu vou buscar aí o entendimento para eu sair desses erros e conseguir construir um futuro melhor. A própria frase, né, que ficou marcada aí, né, de Chico Xavier dizendo que a gente não pode voltar lá atrás e refazer o nosso começo, mas eu posso mudar agora e fazer um outro final. Posso começar agora e fazer um outro amanhã. Posso sim, desde que eu comece a mudar. Amor Imbatível Amor, também de Joana de Ângeles, lá também fala sobre suicídio. Conflitos autopunitivos da consciência não superados apresentam-se de forma patológica, contribuindo para a ausência de autoestima e a compulsão autoexterminadora. Então a Joana vem lembrando a gente que a gente muitas das vezes carrega culpas que a gente não se dá conta conscientemente, agora no reencarne, mas a gente tem culpas de outras coisas que a gente cometeu. E a culpa não ajuda em nada. A culpa só faz o ombro ficar mais pesado, a cabeça doer e a gente ter um monte de comportamento aí que não está legal. Na verdade, ela lembra que o que a gente precisa é trabalhar aí a nossa autoestima e melhorar esse relacionamento com a gente mesmo. O Cristo já dizia que a gente deve amar ao próximo como a mim mesmo. Então, para eu amar o outro, para eu ajudar o outro no crescimento, eu preciso me melhorar. Desde que eu reconheça que cometi erro, sim, cometi. Não lembro qual agora, mas cometi um monte de erro. Então, eu vou mudar daqui para frente, ué. Eu começo a olhar quais as tendências que eu tenho. Eu tenho mais tendência em cair em quê? Cair na vaidade, cair no orgulho, cair no egoísmo, cair às vezes nessa vitimização de eu achar que todo mundo conspira contra mim, de que o mundo conspira contra mim. Eu começo a trabalhar isso em mim. Se eu começo a trabalhar isso em mim, com certeza eu consigo encontrar potencialidades que eu tenho e melhoro minha autoestima. Se eu tenho uma autoestima elevada, saudável,
Se eu tenho aí fé em Deus, na espiritualidade, na justiça divina, a gente vai trabalhando para a gente progredir e não para se exterminar, né? Mais um pedacinho aí também da Joana. Nem sempre, porém, assumem a tendência para o suicídio direto, manifestando-se, entretanto, de maneira mascarada, como desinteresse pela existência, ausência de objetivos para lutar, atitudes pessimistas. Hoje é muito comum que a gente veja isso também. Eu trabalho no consultório como psicóloga e é muito comum eu encontrar hoje jovens que não têm aí objetivo nenhum da vida, não tem nada, não quer nada, não tem propósito de estudar, de trabalhar, de fazer nada, de conquistar nada. Tem um desinteresse pela vida total. E aí ela vem lembrando a gente que esse desinteresse também é uma forma de suicídio indireto. É uma tendência que a gente tem aí a exterminar a própria vida. Porque a vida é movimento, vida é crescimento, vida é estudar. A partir do momento que eu não quero mais estudar que eu digo nem é só escola não, tá, gente? Muitas das vezes estudar é o autoconhecimento. É eu me conhecer, conhecer as minhas potencialidades e tentar me desenvolver. A partir do momento que eu estaciono isso e não faço mais nada, também não é vida. Eu posso estar o espírito encarnado no corpo, mas não quer dizer que eu estou vivendo. Quer dizer só que o espírito está ali encarnado e ponto. Isso, de certa forma, também ali é uma falta de responsabilidade com a própria vida, né? No livro também de Joana de Ângeles, sobre Após a Tempestade, olha o detalhe que ela traz pra gente, olha o puxãozinho de orelha que ela dá na gente aqui. São suicidas também os sexólatras inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. Quando a gente fala de suicídio, a gente sempre lembra, e a saúde, na verdade a psicologia, a psiquiatria, né, a medicina física, né, material, fala do suicídio no sentido da morte física mesmo, exterminar a própria vida e pronto. Agora, a espiritualidade lembra a gente que suicídio não é só isso não. A gente muitas das vezes convive com comportamentos suicidas sem saber, sem prestar atenção. A gente já tem o conhecimento da importância da nossa responsabilidade, do nosso comportamento. E aí a Joana vem lembrar a gente. Pequenos vícios, pequenos comportamentos que a sociedade fala pra gente que é muito tranquilo, que é aceitável, a sociedade não recrimina, mas que a nossa consciência tem aqui dentro e a espiritualidade vem nos lembrar de que isso é extermínio, é irresponsabilidade com a nossa vida. Se eu estou sendo irresponsável com a minha vida, se eu não estou cuidando dela da melhor forma possível, olha só, gente, da melhor forma possível. Nem todo mundo tem que cuidar igual. Cada um sabe e consegue da forma que já é capaz. Então, se eu não estou fazendo isso, se eu estou descuidando do meu corpo físico, se eu estou descuidando dos meus cuidados com a minha saúde, ou até mesmo dos meus pensamentos, eu estou me deixando levar pelo pessimismo, eu estou me deixando levar pelos medos, pelas imaginações aí, pelas enfermidades aí, eu estou me envenenando com o ódio, eu estou me envenenando com a vingança, ou até mesmo com a culpa, com paixões aí desregradas. E paixões que eu digo, gente, não é só paixão daquela ideia que a gente tem de um namorado e apaixonado pelo outro. Paixões pelo dinheiro, paixões pelo poder, isso também é paixão. É aquela coisa enlouquecida que você vê que não é saudável. Isso também tá e cai na nossa conta ali de suicídio. Suicídio indireto, lembra? Lá no começo a gente falou, suicídio direto e indireto. Suicídio e alma. De um texto de James Hillman, um livro de James Hillman que ele fala sobre suicídio e alma. Ele fala exatamente aqui. A ameaça suicida, como qualquer problema que leva uma pessoa à análise, é, antes de mais nada, uma confusão de interior com o exterior. Então, James lembra a gente nesse livro que muitas das vezes, quando a gente está envolvido com a ideia de suicídio, a gente está colocando as coisas no lugar errado. Problemas que são exteriores e que não têm tanta importância assim, não deveriam ter tanta importância, tantos valores, a gente está dando valor. E questões interiores que são nossas, que deveríamos valorizar mais, que deveríamos nos estimular a crescer mais, a gente está esquecendo, está deixando de lado.
Eu hoje recebi uma mensagenzinha desses grupos de WhatsApp que a gente sempre tem, e os nossos amigos mandam mensagens lindas. Eu recebi uma que eu achei tão interessante, em que fala que muitas das vezes a gente se perde na vida, pensando, sentindo, imaginando e criando coisas. E às vezes a gente esquece de ser. Exatamente, a gente se compara tanto com o outro, com as pessoas, com o mundo, e muitas das vezes a gente esquece de ser. Ser o quê? Somos espíritos, somos filhos de Deus, somos eternos, e a gente esquece. A gente se preocupa em demasia com a roupa, com o sapato, com o cabelo, com a pele, e acaba que valorizando o externo, esquecendo da importância maior do interno. E qual seria, então, a importância da família nessa prevenção ao suicídio? O que dá para a gente fazer? Qual seria o comportamento aí legal? Eu busquei uma ajuda, claro, num grande amigo nosso, Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tem um texto em que ele fala exatamente sobre o suicídio. E Bezerra sempre traz aí a nossa responsabilidade, busca enquanto espírito encarnado, para a família, para esse grupo. Ele lembra que a gente está junto e não é à toa. Não é de graça, não é por qualquer coisa, tem um objetivo. E ele vem lembrando. Conquanto seja o lar, a escola por excelência, então ele lembra que nos lugares de mais intimidade, de mais contato, a nossa família é a nossa escola primordial. A escola que a gente matricula os nossos filhos depois, a escola que a gente vai depois, faculdade, seja a escola que a gente for, ela é depois. A maior escola de consideração para o espírito é a convivência familiar. Então, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então, o Dr. Bezerra vem lembrando a gente aí da importância da evangelização. Então eu tenho que levar meu filho para evangelização no centro? O ideal é a gente levar, mas evangelização não acontece só no centro. Evangelização, na verdade, essa palavra não significa eu levar meu filho na escola de evangelização para ele ouvir a tia contar história e aprender. Não. Evangelização é eu trazer o evangelho para a vida. É eu tentar colocar o evangelho na minha mente, no meu coração e nas minhas atitudes. Então, enquanto pais, o que a gente precisa mais fazer é buscar evangelizar a gente primeiro. Para que eu tenha evangelho na ponta da língua, para que eu tenha evangelho na minha mente, para que eu tenha evangelho na minha mão, mas que eu tenha evangelho nos meus atos. Para que eu fale evangelho, respire evangelho. E não é falar evangelho e respirar evangelho, não é eu sair citando os versículos. É que eu consiga me comportar da forma que o evangelho diz. E isso é um trabalho diário, gente. Não dá pra gente falar assim, tá bom, vou sair daqui agora e a partir daqui a pouquinho, então amanhã de manhã quando eu acordar, eu vou fazer isso. Eu vou ser evangelizada e vou construir aí uma forma de comportamento melhor. Não é de uma hora para outra, não tem um interruptor que a gente liga e desliga, né? Não, é todo dia. É a gente começar, tá fazendo isso que a gente está fazendo aqui, tá estudando, tá ouvindo, tô lendo, tô buscando ouvir uma palestra, tô buscando ouvir música, tô buscando ler texto, tô buscando conversar sobre, tô buscando me conhecer, para eu entender aonde em mim ainda falta evangelho. Tá faltando evangelho aonde? No meu comportamento, na minha fala, na minha mente. Tá faltando evangelho aonde? No meu amor próprio. Tá faltando evangelho na minha autoestima. Vamos trabalhar o evangelho aí dentro da gente. E aí, com isso, eu consigo evangelizar outras pessoas. E evangelizar não é enfiar evangelho goela abaixo. Não adianta a gente falar um montão de vezes e querer obrigar o outro a se evangelizar. A gente vai envolver o outro, convidar o outro e exemplificar para o outro como é se evangelizar. Vamos levar na escola de evangelização, se no centro tem. Vamos levar na mocidade, vamos convidar para o grupo, vamos trazer para o culto do evangelho no lar dentro de casa e vou mostrar como é que eu faço para que ele possa fazer também. E vamos pensar um pouquinho aqui sobre o suicídio intencional. Quando tem mesmo suicídio intencional, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu ouvi alguma coisa, ou houve a tentativa de suicídio na minha família, eu fiquei sabendo de alguém, o que eu faço se eu sou espírita? Eu sei que suicídio não é o correto, não é saudável, é um prejuízo para a própria pessoa. E o que a gente pode fazer, então, enquanto espírita, quando há essa concretização, ou pelo menos teve a tentativa de suicídio, ou tem a fala
do suicídio. A gente pode começar justamente por não julgar ou banalizar o sofrimento do outro. É muito comum a gente falar assim, não acredito. Você falou de suicídio só por causa disso? Mas o só por causa disso, para mim, que estou de fora, é pouquinho. Mas para a pessoa que está passando pelo sofrimento, não é pouquinho, não. E como a gente viu ali, às vezes a gente vê o suicídio e a gente acha que é por esse motivo. Ah, porque perdeu o emprego, porque perdeu alguém, porque alguém separou, por algum motivo. Não é só por isso. É um motivo que vem sendo construído. Então, quando a gente respeita, não julga e não banaliza o sofrimento do outro, a gente observa, já é o primeiro momento. Doe um pouquinho do seu tempo para a escuta do outro. Eu sei, gente, que escutar a pessoa que está em depressão, escutar a pessoa que está estressada e ansioso, escutar a pessoa que tentou suicídio, que muitas das vezes nem quer falar, ou quando ela quer falar, ela só vai falar de coisas desagradáveis, o pensamento pessimista, vai falar de dor, de sofrimento, vai ter um olhar negativo da vida. Eu sei que escutar não é fácil, não. Afinal de contas, eu escuto isso no consultório e sei como é que funciona, e sei que a fala é pesada para a gente escutar. Mas lembra que a gente, enquanto cristão, enquanto espírita, a caridade também é a gente ouvir. E se a gente está ouvindo e está em prece, pedindo ajuda ali para aquele espírito, para aquele irmão, a gente já está começando o nosso trabalho aí de ajuda e de prevenção ao suicídio. Outros comportamentos, como é que eu posso me comportar com essa pessoa? Afeto, carinho, acolhimento, respeito. Não é aquela coisa de ficar abraçando e beijando o tempo todo se eu não tenho esse comportamento antes. Né? Afeto e carinho nem sempre precisa do cuidado físico. Afeto na fala, carinho na fala. Acolhimento na escuta, acolhimento na forma como eu falo com a pessoa também. Respeito, respeitar a dor do outro, respeitar o erro do outro. Se eu julgo que é erro, não sei se a gente já tem condições de julgar, mas se eu julgo que é um erro, respeitar que estamos todos em processo de evolução. Então, respeito e buscar ajuda. Muitas das vezes a gente precisa de ajuda, sim. Ajuda do pessoal do centro, ajuda de família para poder ouvir, e mesmo enquanto familiar, não sou eu que estou tentando suicídio, mas é um familiar, eu vou buscar ajuda para que eu esteja forte, para que eu esteja bem, para eu ajudar outra pessoa. Ajuda do psicólogo, ajuda de médico, se for o caso, ajuda para mim e para outra pessoa, mas eu também preciso de ajuda. E não vamos nos esquecer da terapêutica espírita, evangelho, passe, água fluida, oração. Música espírita pode ajudar muito. Evangelho no lar, muito. A pessoa não quer participar, tudo bem, eu faço também. Eu faço sozinha. A pessoa quer participar, então faço junto com a pessoa. Todos os dias a gente faz a nossa parte com evangelho, passe, água fluidificada, oração. E se a casa dispõe de outros tratamentos, também podemos buscar outros tratamentos, outras coisas. Suicídio indireto. Se a gente agora ouviu aqui falar sobre suicídio, a gente percebeu que a gente ou outras pessoas aí estão cometendo suicídio indireto, porque estão envolvidas em vícios, em comportamentos que não são legais. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas e para se ajudar também? Educação. E educação não é só falar bom dia, boa tarde, boa noite, as palavrinhas mágicas que a gente aprendeu enquanto criança, dá licença, desculpa, né? Não é só isso. Educar é o que Kardec falava, né, de melhorar hábitos, de mudar a forma de pensar para poder mudar a forma como a gente se comporta. Então, a educação é educar e educar-se. Eu vou falar para o outro, como eu estou falando para vocês aqui, mas eu também tenho que tentar entender. Eu também tenho que tentar mudar a minha forma de pensar. Eu vou buscar mais conhecimento, vou buscar estudar, vou buscar conhecer outras coisas, vou buscar me conhecer para eu melhorar. Afeto, carinho, acolhimento, respeito também. Com essa pessoa que, ela nem sabe que está suicidando, ou eu nem sabia que eu estava me suicidando com esse comportamento. Afeto comigo também, carinho comigo também, acolhimento comigo também, e respeito aos meus limites também. Eu estou tentando melhorar, eu estou no processo, na caminhada. Não dá para mudar de uma hora para outra, então que eu continue no processo, na caminhada, mas sem parar, sem desânimo, buscando força. Aonde? Mais uma vez, podemos utilizar a terapêutica espírita. Evangelho, passe, água fluida, oração. Para a gente também. O tempo todo a gente pode buscar essa ajuda, esse auxílio. E lembrar ali embaixo de uma orientação também do Espiritismo, Kardec traz para a gente. Amai-vos e instruí-vos. Eu me amar não quer dizer eu sempre me cuidar, me maquiar, querer ficar linda fisicamente. Não é só isso, não. Eu me amar é eu me respeitar. Eu entender que eu estou num processo de evolução.
e me instruir. Eu buscar estudar, buscar conhecer cada vez mais de mim e de teorias, ciências, filosofias que podem me fazer melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo tem ali a terapêutica, o chamamento, a ajuda para a gente, né? Como que a gente pode fazer, então, quando a gente está num momento de tanta dificuldade? A gente passa por um momento de dificuldade financeira, econômica, social, questões de segurança, muita gente com questão de saúde mesmo, muitas pessoas com problemas familiares, com diversas questões aí ao mesmo tempo. Agora a gente não tem mais um problema, espera acabar para aparecer outro não, né? Vão aparecendo vários ao mesmo tempo. E às vezes na mesma família tem vários acontecendo ao mesmo tempo com várias pessoas. O que a gente faz, então, para a gente poder dar conta disso sem buscar essa ideia do suicídio, para a gente tentar buscar algo melhor e mais saudável para a gente? Aguarda um pouco mais. Como assim? A calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. Buscar trabalhar em nós uma forma de desenvolver a calma e a resignação, a partir do momento que eu alimento em mim a tranquilidade, a calma, a fé. A fé em mim enquanto espírito, filho de Deus. A fé em Deus enquanto Pai justo, bom e amoroso. Sempre que a gente trabalha isso, por isso é tão importante essa questão do evangelho na nossa vida. A cada vez que a gente lê isso daí, alimenta um pouquinho mais em mim essa confiança, essa tranquilidade. Me deu dúvida, eu vou lá e leio de novo. Faltou um pouquinho de calma hoje, eu vou lá e leio de novo. E a gente pode buscar, através da música, da meditação e das orações, uma forma de tranquilizar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, para que a gente consiga superar as dificuldades com um pouquinho mais de calma. E tem mais uma dica final: esperar em Cristo. Lembrando que Ele sempre diz que estaria conosco. Ele manda para a gente aí o nosso Consolador prometido para estar conosco sempre. A todo momento nós temos um espírito, irmão, amigo, um mentor que está a nos amparar e nos envolver em orientações, em conselhos através dos nossos pensamentos, através da nossa escuta, da nossa visão, e também oportunidades diárias de reconstruir aí o nosso futuro para que seja melhor. Que possamos buscar aí através da doutrina dos Espíritos e principalmente através do Evangelho do Cristo, que é tão consolador, tão confortador, a gente buscar esse ânimo, essa força e essa calma, para que a gente consiga passar por todas as dificuldades, superar cada uma das nossas dificuldades, mas também que a gente possa vencer crescendo, se fortalecendo, enquanto espírito, enquanto irmão, enquanto filho de Deus. Muito obrigada, minha gente. Essa era a nossa fala de hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou com os comentários abertos aqui. Eu vi alguns comentários que foram feitos. Pode trazer. Muito bom, Cíntia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Trouxe bastante informação que só basta nós agora, né, debruçar, estudar e praticar. Assim, agradecendo esses momentos que aqui passamos diante dessas reflexões. Se alguém quiser comentar alguma coisa, os comentários abertos aqui. Erguemos o coração em direção ao Cristo.
e agradecemos. Senhor, humildemente, agradecemos por esses momentos. Que essas energias que aqui tiveram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados, aos nossos entes queridos, àqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, não esquecendo daqueles que em algum momento, nesta ou em outra vida, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Que possam chegar essas energias de paz, amor e perdão a esses corações. Muito obrigado a todos os companheiros que aqui participaram das nossas atividades. Obrigado aos irmãos que deram esses minutos para reflexionar conosco. Que Zilda Gama, nossa mentora espiritual, possa nos abençoar em nome do Cristo, em nome do Pai. Que assim seja, hoje e sempre. Muito obrigado. Que bom. Que bom estar mais esse momentinho com você. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço bem apertado, tá? Um abraço em todos aí. Quando pudermos estar juntos. Se Deus quiser. Fique com Deus. Fique em paz, querida.